A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou o Alesiandro, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos no dia 291 do nosso podcast, e hoje nós leremos os livros de 1 Macabeus, capítulo 10º, também o livro de Siracida, capítulos do 28 ao 30, e o livro de Provérbios, capítulo 23, versículos do 5º ao 8º. 1 Macabeus, capítulo 10º. No ano 160, Alexandre Epífanes, filho de Antíoco, desembarcou em Ptolemaída e a ocupou. Bem recebido, começou aí o seu reinado. Ao saber disso, o rei Demétrio reuniu um enorme exército e partiu para enfrentá-lo. Demétrio mandou também uma carta a Jonatas, em termos cordiais, fazendo-lhe grandes promessas. Pois dizia consigo: apressemo-nos em firmar a paz com ele, antes que ele o faça com Alexandre, contra nós. Pois Jonatas certamente se recorda de todos os males que causamos a ele e a seu irmão, e a todo o seu povo. Nessa carta, dava-lhe autorização para recrutar um exército e fabricar armas, e a se conduzir como seu aliado. Prometia também entregar-lhe os reféns que se encontravam na cidadela. Jonatas veio então a Jerusalém e leu a carta diante de todo o povo, e daqueles que se encontravam na cidadela. Todos ficaram muito assustados ao ouvirem que o rei lhe dava autorização para recrutar um exército. Os que estavam na cidadela entregaram os reféns a Jonatas, e este os devolveu a seus pais. Jonatas passou a morar em Jerusalém, e começou a reconstruir e restaurar a cidade. Aos que estavam executando os trabalhos, ordenou que levantassem os muros ao redor do Monte Sião, usando pedras quadradas para maior resistência. E eles assim o fizeram. Então os estrangeiros que estavam nas fortalezas construídas por Bacdes puseram-se em fuga. Cada um abandonou o seu posto e foram-se embora para a sua terra. Somente em Betzur permaneceram alguns dos que tinham abandonado a lei e os mandamentos. Ali era o seu lugar de refúgio. O rei Alexandre soube das promessas que Demétrio tinha feito a Jonatas. Constataram-lhe também as batalhas e façanhas que Jonatas e seus irmãos tinham realizado e os sofrimentos que tinham suportado. Então comentou: onde encontraremos um homem igual a este? Vamos fazer dele agora o nosso amigo e aliado. Escreveu-lhe, pois, uma carta nestes termos: O rei Alexandre a seu irmão Jonatas, saudações.
Ouvimos a teu respeito que és um homem valente e corajoso, e que és digno de ser nosso amigo. Por isso te nomeamos hoje sumo sacerdote da tua nação e te concedemos o título de amigo do rei, para que nos apoies em nossos objetivos e nos conserves a tua amizade. E mandou-lhe um manto de púrpura e uma coroa de ouro. Jonatas revestiu-se com a túnica sagrada no 7º mês do ano 160, na festa das tendas. Enquanto isso, ia recrutando soldados e fabricando muitas armas. Demétrio ouviu falar disso e comentou muito contrariado: que fizemos para que Alexandre tenha passado à nossa frente, conquistando a amizade dos judeus e firmando assim a sua posição? Também eu lhes escreverei em termos persuasivos, e lhes oferecerei cargos e presentes, para que me garantam o seu apoio. De fato, escreveu-lhes deste modo: O rei Demétrio à nação dos judeus, saudações. Ficamos muito contentes em saber que observastes a aliança feita conosco e permanecestes em nossa amizade, sem passar para o lado dos nossos inimigos. Continuai, pois, a guardar a vossa fidelidade para conosco, e vos retribuiremos com benefícios tudo aquilo que fizerdes por nós. Nós vos isentaremos de muitos impostos, e pelo contrário, vos faremos doações. A partir de agora, vos libero, e declaro isentos todos os judeus dos tributos, do imposto sobre o sal e do envio das coroas. Além disso, renuncio à 1/3 da semeadura e à metade dos frutos das árvores, que me caberiam por direito. De hoje em diante, deixo de arrecadá-los, da terra de Judá e dos 3 distritos que lhe foram anexos, bem como Samaria e da Galiléia. Isto a partir de hoje e para sempre. Jerusalém seja uma cidade santa e isenta, assim como seu território, sem dízimos nem tributos. Renuncio também ao poder sobre a cidadela de Jerusalém, e a entrego ao sumo sacerdote, para que ele estabeleça ali uma guarnição de sua escolha, para defendê-la. A todo judeu que tiver sido levado prisioneiro da terra de Judá e se encontra em qualquer parte do meu reino, restituo-lhe a liberdade, sem exigir resgate. Que todos sejam isentos dos impostos, inclusive do seu gado. E todos os dias de festa, os sábados e as luas novas, as solenidades prescritas, bem como os 3 dias antes e 3 dias depois, sejam todos dias de imunidade e de anistia, para todos os judeus do meu reino. Nesses dias, ninguém tem autorização para cobrar coisa alguma ou perturbá-los, por qualquer motivo que seja. Sejam recrutados até 30.000 soldados entre os judeus para o exército do rei, e receberão o mesmo soldo que as demais tropas do reino. Alguns deles serão destacados para as maiores fortalezas do rei, e outros serão nomeados para cargos de confiança no reino. Seus chefes e comandantes serão escolhidos entre eles e poderão viver segundo suas próprias leis, como ordenou o rei para a terra de Judá. Quanto aos 3 distritos da província da Samaria, que foram acrescentados à Judéia, sejam anexados de tal modo que fiquem dependendo de um só homem, isentos da obediência a qualquer autoridade que não seja a do sumo sacerdote. Entrego Ptolemaída e seu território ao santuário de Jerusalém, para as despesas necessárias do culto. De minha parte, darei todos os anos 15.000 ciclos de prata, descontados das rendas reais, auferidas nos diversos lugares. E tudo o que ficou atrasado, o que não foi pago pelos seus administradores nos anos precedentes, de hora em diante o entregarão para as obras do templo. Além disso, os 5.000 ciclos de prata que eram recolhidos cada ano das receitas do santuário, também estes serão deixados, pertencem aos sacerdotes em exercício. Todos os que se refugiarem no templo de Jerusalém ou dentro de seus limites por causa de débitos para com o rei ou por qualquer outro motivo, fiquem anistiados, com todos os bens que possuam no meio do reino. Além disso, as despesas com as obras de reconstrução ou restauração do santuário correrão por conta do rei. O mesmo vale para a reconstrução das muralhas de Jerusalém e para as fortificações ao seu redor, bem como para a reconstrução de outras muralhas na Judéia. Ouvindo essas palavras, Jonatas e o povo recusaram-se a acreditar nelas e a levá-las em consideração, porque ainda se lembravam de todo o imenso mal que Demétrio fizera em Israel e de como os havia atribulado. Preferiam Alexandre, que fora o primeiro a lhes enviar propostas de paz,
e continuaram a prestar-lhe auxílio permanentemente. Então, o rei Alexandre reuniu grandes forças e partiu para enfrentar Demétrio. Os dois reis travaram combate, mas o exército de Alexandre acabou fugindo. Demétrio partiu em sua perseguição e parecia estar vencendo. A batalha se encarniçou até o pôr do sol. Nesse mesmo dia, Demétrio foi morto. Alexandre enviou embaixadores a Ptolomeu, rei do Egito, com esta mensagem: após voltar para o meu reino e depois de me sentar no trono real de meus pais e assumir o poder, derrotei Demétrio e recuperei o nosso território. Travei batalha contra ele e fui derrotado, ele e seu exército, por nossa mão, e sentamo-nos no seu trono real. Façamos, pois, agora um pacto de amizade. Dá-me a tua filha como esposa e eu me tornarei teu genro. Para ti e para ela darei presentes dignos de ti. O rei Ptolomeu respondeu: Filhos do dia em que voltaste para a terra de teus pais e te sentaste no seu trono real. Farei imediatamente o que puseste na carta. Para isso, venha ao meu encontro, em Ptolemaída, para que nos vejamos pessoalmente e me tornarei teu sogro, como disseste. De fato, Ptolomeu partiu do Egito, ele e sua filha Cleópatra, e foi até Ptolemaída, no ano 162. Tendo vindo o rei Alexandre ao seu encontro, ele entregou-lhe sua filha Cleópatra, e celebrou-se o casamento de ambos em Ptolemaída, com grande pomba, à moda dos reis. O rei Alexandre escrevera também a Jonatas, para que viesse visitá-lo. Jonatas dirigiu-se a Ptolemaída com todo o aparato e encontrou-se ali com os dois reis. Deu a eles muito dinheiro, ouro e presentes, e encontrou graças aos seus olhos. Foi quando indivíduos pestilentos de Israel, homens iníquos, se reuniram contra ele e o acusaram diante do rei. Mas este não lhes deu atenção. Pelo contrário, ordenou que fizessem Jonatas trocar suas vestes, revestindo-o de púrpura, o que logo foi feito. Além disso, o rei fê-lo sentar-se a seu lado, e disse aos dignitários: Acompanhai-o ao centro da cidade, e proclamai que ninguém, sob pretexto algum, apresente queixa contra ele, nem sequer ouse molestá-lo por qualquer motivo. Os que contestavam o seu prestígio, que assim era proclamado, quando viram Jonatas coberto de púrpura, fugiram todos. O rei o engrandeceu ainda mais, inscrevendo-o entre seus primeiros amigos e nomeando-o chefe e participante do governo. Assim, Jonatas voltou a Jerusalém em paz e com alegria. No ano 165, Demétrio, filho de Demétrio, partiu de Creta para a terra de seus pais. Sabendo disso, o rei Alexandre, muito contrariado, voltou para Antioquia. Entretanto, o rei Demétrio nomeou como seu general a Apolônio, que era governador da Celecíria. Este reuniu um grande exército e veio até as proximidades de Gêmnia. Dali mandou dizer ao sumo sacerdote Jonatas: Tu és o único que resistes a nós, e eu, por tua causa, me tornei alvo de escárnio e opróbrio. Por que te prevaleces a nós da vantagem que tens nas montanhas? Se confias nas tuas forças, desce contra nós em campo aberto, e aí nos enfrentaremos, porque a força das cidades está comigo. Informa-te e fica sabendo quem sou eu e quem são os outros nossos aliados. Eles te dirão: Não podeis manter-vos de pé diante de nós, porque já por 2 vezes teus pais foram postos em fuga na sua própria terra. Tu não poderás resistir à cavalaria e a tão grande exército na planície, onde não há pedra nem rochedo, nem lugar para fugir. Ouvindo essas palavras de Apolônio, Jonatas ficou indignado. Escolheu 10.000 homens e saiu de Jerusalém, seu irmão Simão tendo vindo também para dar-lhe reforço. Tendo ele acampado perto de Jope, os habitantes da cidade lhe fecharam as portas, pois ali estava uma guarnição de Apolônio. Os homens de Jonatas iniciaram o ataque. Apavorados, os habitantes da cidade abriram as portas e Jonatas apoderou-se de Jope. Ao saber disso, Apolônio pôs em linha de batalha 3.000 cavaleiros e numerosa infantaria, e dirigiu-se para Azoto, como se fosse atravessar a região. Logo, porém, saiu para o campo aberto, porque tinha muitos cavaleiros e confiava neles. Jonatas foi atrás dele na direção de Azoto, e os 2 exércitos se enfrentaram.
Entretanto, Apolônio deixara 1000 cavaleiros escondidos na retaguarda. Jonatas soube que havia uma emboscada por trás. De fato, os cavaleiros rodearam seu acampamento e lançaram dardos no povo desde a manhã até a tarde. Os judeus, porém, resistiram, como Jonatas haviam orientado, e os cavalos dos inimigos se cansaram. Então Simão lançou seu exército e atacou as tropas de Apolônio, cujos cavaleiros estavam exaustos. Derrotados por ele, começaram a fugir. A cavalaria se dispersou na planície. Os fugitivos chegaram a Azoto e entraram no Bet-Dagon, o templo do ídolo local, para ali se poderem a salvo. Mas Jonatas incendiou Azoto e as cidades vizinhas, após recolher os seus despojos. Incendiou também o templo de Dagon, com todos os que haviam procurado refúgio dentro dele. Somando-se os que tombaram pela espada com os que morreram queimados, chegou-se a quase 1000 mortos. Jonatas partiu dali e acampou diante de Ascalon. Os habitantes da cidade saíram para recebê-lo com grande pompa. Depois, ele e seus companheiros voltaram para Jerusalém, carregados de despojos. Quando o rei Alexandre ouviu contar esses fatos, resolveu conceder mais honrarias a Jonatas. Mandou-lhe uma fivela de ouro, das que se costuma oferecer aos parentes do rei, e concedeu-lhe também a posse de Acaron e de todo o seu território. Sirácida, capítulo 28. Quem quer vingar-se encontrará a vingança do Senhor, que pedirá severas contas dos seus pecados. Perdoa ao próximo que te prejudicou. Assim, quando orares, teus pecados serão perdoados. Um ser humano guarda raiva contra outro. Como poderá pedir a Deus a cura? Se não tem compaixão do seu semelhante, como poderá pedir perdão dos seus pecados? Se ele, que é um mortal, guarda rancor, como é que pede perdão a Deus? Quem é que vai interceder pelos seus pecados? Lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Pensa na destruição e na morte, e persevera nos mandamentos. Pensa nos mandamentos e não guardes rancor do teu próximo. Pensa na aliança do Altíssimo e não leves em conta a falta alheia. Abstente das contendas e diminuirás os pecados. Quem é irascível provoca as disputas e o pecador perturba os amigos, lançando a inimizade no meio dos que viviam em paz. Como do bosque de fogo se alastra em proporção da lenha, assim a ira se inflama conforme o poder da pessoa. Segundo a sua riqueza, crescerá a sua cólera. Uma contenda súbita acende o fogo, uma disputa violenta derrama sangue, e a língua acusadora traz a morte. Se assoprares na centelha, ela se inflamará. Se cuspires sobre ela, se apagará. Ambas as coisas saem da tua boca. A pessoa mexeriqueira e de língua dupla é maldita. Arruinou a muitos que viviam em paz. A língua de um terceiro inquietou a muitos, e os dispersou de nação em nação. Destruiu as cidades amuralhadas dos ricos, e subverteu as casas dos grandes. Arruinou as forças de povos, e desfez nações poderosas. A língua de um terceiro expulsou mulheres honradas, e as despojou do fruto de seus trabalhos. Quem a levar em conta não terá descanso, nem terá amigo com quem repousar. O golpe do chicote produz a contusão, mas o golpe da língua quebra os ossos. Muitos caíram ao fio da espada, mas não tantos como os que pereceram por causa da língua. Feliz aquele que dela está protegido, que não passou por sua ira, que não atraiu o seu jugo, e que pelas suas cadeias não foi preso. Pois seu jugo é jugo de ferro, e sua cadeia é cadeia de bronze. A morte que ela provoca é terrível, e é melhor o túmulo do que ela. Ela, porém, não obterá o domínio dos justos, os quais não serão atingidos pela sua chama. Os que abandonam a Deus cairão em seu poder. Ela arderá neles e não se apagará. Lançar-se-á contra eles como um leão, e como um leopardo os ferirá. Cerca os teus ouvidos com espinhos, e não queiras ouvir a língua perversa, mas põe na tua boca portas e ferrolhos. Guarda com cuidado tua prata e teu ouro, e para tuas palavras prepara uma balança, além de freios bem ajustados para a tua boca. Toma cuidado para que não venhas a escorregar com a língua,
e não caias à vista dos inimigos que te espreitam, e a tua queda não seja incurável nem mortal. Capítulo 29. Quem pratica a misericórdia empresta a seu próximo, e quem o ampara observa os mandamentos. Empresta a teu próximo quando ele precisa. Por tua vez, restitui ao próximo no tempo devido. Cumpre tua palavra e trata lealmente com ele. Em qualquer oportunidade encontrarás o que te é necessário. Muitos consideram o empréstimo um achado e causam desgosto aos que os ajudaram. Enquanto não recebem, beijam as mãos do doador e amaciam a falha diante das riquezas alheias. Na época do vencimento pedirão tempo e proferirão palavras de enfado e de críticas e se queixarão do prazo. Mesmo se puderem pagar, ainda farão dificuldades. Mal restituirão a metade do capital, e o credor se dará por feliz. E se não puderem pagar, fica fraudado de seu próprio dinheiro, e ainda ganha um inimigo de graça. Pagam-no com injúrias e maldições, e pelas honras e o benefício lhe retribuem com a ofensa. Muitos deixam de emprestar, não por maldade, mas porque receiam ser defraudados sem motivo. Apesar de tudo, sê magnânimo com o humilhado, e não o faças esperar pela esmola. Por causa do mandamento, acode ao pobre, e por causa da sua indigência, não o deixes ir de mãos vazias. Sacrifica o dinheiro por um irmão e amigo, e não o escondas debaixo de uma pedra para ficar inútil. Emprega o teu tesouro segundo os preceitos do Altíssimo, e isto te aproveitará mais do que o ouro. Encerra a tua esmola no coração do pobre, e ela rogará por ti para te livrar de todo o mal. Mais que um escudo forte e uma pesada lança, a esmola combaterá por ti diante do inimigo. O homem de bem se faz fiador de seu próximo. Só o abandona quem tiver perdido a vergonha. Não te esqueças do benefício do teu fiador. Ele expôs a vida por ti. O pecador dissipa os bens do fiador, e o ingrato abandona aquele que o libertou. A fiança arruinou a muitos que agiam de boa vontade, e os abalou como a onda do mar. Fez emigrar homens poderosos, que andaram errantes por nações estrangeiras. O pecador se mete em fianças, transgredindo os mandamentos do Senhor, e tentando obter lucro, cairá sob o julgamento. Assista teu próximo segundo tuas posses, mas toma cuidado para não vires a cair. Eis o essencial para a vida: água, pão, roupa, e uma casa para resguardar a intimidade. É melhor a subsistência do pobre num casebre do que banquete esplêndido no estrangeiro sem casa própria. Contenta-te com o pouco ou o muito que tiveres, e não ouvirás os impropérios que sofre um forasteiro. Vida infeliz a de quem se hospeda de casa em casa. Onde for acolhido não procederá com segurança, nem ousará abrir a boca. Serás recebido como forasteiro, te alimentarás e beberás constrangido, e ainda ouvirás coisas amargas assim. Vem, forasteiro, prepara a mesa, e se tens algo nas mãos, dá-me de comer. Cede o lugar a outro mais digno. Necessito de minha casa para receber meu irmão. São coisas penosas para alguém de bom senso: a afronta de ser um estranho e o insulto do credor. Capítulo 30. Quem ama o filho não lhe poupa o chicote, para poder mais tarde alegrar-se com ele. Quem ensina o filho colherá fruto nele, e se orgulhará dele no meio dos familiares. Quem ensina o filho deixará os inimigos com inveja, e dele se orgulhará no meio dos amigos. Se o pai vem a morrer, é como se não morresse, pois deixa em seu lugar alguém que lhe é semelhante. Em vida sentiu alegria ao vê-lo, na morte não se entristeceu, nem teve de envergonhar-se diante dos inimigos. Deixou um defensor da casa contra os inimigos, e alguém para retribuir os favores aos amigos. Quem mima o filho deverá pensar-lhe as feridas, e a todo gemido suas entranhas se perturbarão. Cavalo não domado torna-se recalcitrante, filho indisciplinado torna-se atrevido. Mima teu filho e te causará medo, brinca com ele e te entristecerá. Não rias com ele para que não sofras e não venham no fim a embotar-te teus dentes. Não lhe des poder na juventude, nem dissimules os seus erros. Dobra-lhe o pescoço enquanto jovem,
e bate-lhe nas nádegas enquanto criança, para que não venha a obstinar-se e a não atender-te. E não venhas a sofrer em teu íntimo por causa dele. Ensina teu filho e ocupa-te com ele, para que não venhas a sofrer com sua depravação. É melhor um pobre, são e cheio de forças, do que um rico fraco e atormentado em seu corpo. A saúde do corpo é melhor que todo o ouro e a prata. É um espírito vigoroso, mais do que imensa fortuna. Não há riqueza maior que a saúde do corpo, nem contentamento maior que a alegria do coração. É melhor a morte do que uma vida amarga, e o descanso eterno mais que uma doença prolongada. Bens expostos ante uma boca fechada são como a exposição de manjares à beira de um túmulo. Tu que serve ao ídolo a libação, ele não come nem sente o cheiro. Assim é quem foge do Senhor, levando consigo a paga da iniquidade. Ele vê com os olhos e suspira, como suspira o eunuco, abraçando uma virgem. Não entregues tua alma à tristeza, e não aflijas a ti mesmo com tuas preocupações. A alegria do coração é a vida da pessoa, tesouro inexaurível da santidade. A alegria da pessoa prolonga-lhe a vida. Tem compreensão contigo mesmo e consola teu coração. Afugenta para longe de ti a tristeza. A tristeza matou a muitos e não traz proveito algum. O ciúme e a raiva abreviam os dias. Como a preocupação traz a velhice antes do tempo. Um coração luminoso e bom está num contínuo festim. Seus manjares são preparados com capricho. Provérbios, capítulo 23, versículo 5. Se levantares os olhos para as riquezas, já desapareceram, pois criam asas como as águias e voam pelos ares. Não tomes refeição com o invejoso, nem desejes os seus manjares. Como alguém que já está decidido no seu íntimo, assim ele é. Ele poderá dizer-te, come e bebe, mas sua mente não está contigo. O que comeste, tu vomitarás, e as tuas belas palavras estarão perdidas. Olá, sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Hoje lemos o capítulo 10º do primeiro livro dos Macabeus, os capítulos 28 a 30 do livro do Eclesiástico e 3 versículos do livro dos Provérbios. Todos esses textos fazem parte do projeto A Bíblia em um Ano. No capítulo 10º do primeiro livro dos Macabeus, acabamos de ouvir relatos que falam da importância de Jonatas dentro da história do povo judeu. Os exércitos inimigos querem fazer aliança com ele. São dois exércitos que se aproximam dele, fazendo proposta de aliança. Ambos prometem muitas vantagens para conseguir o apoio de Jonatas. Ele precisa escolher entre ambos. Assim se desenvolve o relato e há um interesse em contar com a amizade de Jonatas e do povo judeu. Diante disso, aumenta sempre mais a reputação e a fama daquele que está à frente do povo. Deste modo, o que vai se destacando sempre mais é o aspecto político, não aparecendo muito o aspecto religioso. Aparece claramente que a dimensão política se destaca e Jonatas é exaltado como grande chefe do povo judeu. No entanto, mesmo com tais acordos dentro do âmbito da política, é possível se demonstrar como Deus vai conduzindo a história, permitindo que as vicissitudes que acompanham a história sejam interpretadas não somente como acontecimentos políticos, mas também como providência divina que se manifesta na história humana. Nos capítulos lidos do livro do Eclesiástico, percebemos a continuidade de recomendações de todos os tipos para diversas categorias de pessoas, no sentido de que se haja corretamente, não só em relação ao próximo, mas também no sentido da construção dos valores que marcam a nossa personalidade. Fala-se, por exemplo, de não cultivar o desejo de vingança contra os outros, de se pensar sobre a morte, de não usar da língua para prejudicar alguém, de ter uma atitude de misericórdia, de ser generoso, etc. Mas o que se destaca, sobretudo, é o trecho
que fala a respeito da educação dos filhos. Quem ama o filho não lhe poupa o chicote, para poder mais tarde alegrar-se com ele. Esta expressão contém um convite à prática da disciplina como condição para se educar bem. E todos sabemos o quão necessário é a disciplina para o amadurecimento. Comparando o trecho que ouvimos com aquilo que Jesus propõe no Evangelho, nós vamos perceber uma sintonia perfeita entre o que está contido no Antigo Testamento e aquilo que diz Jesus. Para pertencer ao reino é necessário fazer um caminho alicerçado na disciplina e na renúncia de si mesmo. Quem quiser ser o maior, que seja o menor de todos. Quem quiser ser discípulo, renegue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Portanto, não existe discípulo se não houver a aceitação da proposta de Jesus. Por isso é indispensável que o discípulo assuma o pensamento do Mestre, não só conhecendo a sua proposta, mas também e sobretudo assumindo na própria vida o estilo daquele que nos ensina como viver para se assemelhar a ele. É necessário superar a mentalidade da busca do próprio eu, de fazer só aquilo que eu gosto, de querer aproveitar das situações para benefício próprio. Por outro lado, saber aceitar as situações incômodas da vida como convite ao seguimento, buscando o essencial. Ao longo da história da Igreja, nós encontramos tantos exemplos de pessoas que souberam percorrer o caminho do seguimento, despojando-se de si mesmos para entregar a própria vida em favor da causa do Evangelho. Que Maria, Mãe do Salvador e nossa Mãe, nos ensine o caminho proposto por Jesus e, como ela, nos coloquemos totalmente à disposição de Deus naquilo que Ele nos pede. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe e guarde. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia, após a escuta atenta da palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!